Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as 14 regras para a prosperidade financeira. O que acontece? Nós sabemos que é importante que nós tenhamos o conhecimento sobre investimentos, sobre selecionar empresas, sobre selecionar fundos imobiliários, sobre selecionar com base na estratégia que nós temos, com base nos fundamentos que nós queremos que essas empresas tenham, mas tem algumas regras mais básicas e gerais, mas que são de extrema importância que todo investidor tenha e use como um mantra para a sua vida. São essas que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que eu considero como regras essenciais para que você tenha uma prosperidade e um futuro financeiro brilhante, ok? A primeira regra, que eu acredito que você já tenha ouvido algumas pessoas citando isso, mas é bom reforçar aqui, é: o que enriquece é o trabalho. O que acontece? Muita gente, muitos investidores acabam ficando muito focados na rentabilidade da sua carteira. Quanto que essa carteira está valorizando, se ela está ganhando do Ibov, se ela está ganhando do IDIV, se ela está ganhando dos índices internacionais. Foca muito na rentabilidade, foca muito tempo na seleção dos ativos, na seleção das ações para tentar ganhar com isso. Mas acaba esquecendo de priorizar um pouco mais, focar um pouco mais na sua carreira profissional, em ganhar mais dinheiro. Porque a gente tem que olhar para a bolsa como uma maneira de preservar e multiplicar o nosso capital. Mas para início de conversa, nós temos que ter o capital para investir, preservar e multiplicar. Entende? Então, o foco total não pode ser apenas na rentabilidade, e sim em ter esse dinheiro inicial para poder ser multiplicado. Então, ali que vem a parte do trabalho e o quanto é essencial focarmos na nossa carreira profissional para termos mais dinheiro para investir. A segunda regra é: não tente recuperar um investimento ruim. O que acontece? Nós vemos vários investidores que acabam investindo em uma empresa que acaba perdendo fundamentos, acaba se desvalorizando no mercado, e para que aquele investidor não saia no prejuízo, ele começa a fazer o famoso preço médio, conhecido por alguns também como preço médio. Enfim, o que acontece? Ele continua comprando as ações daquela empresa, alocando mais e mais capital, colocando um risco maior ainda em cima daquela operação lá, na esperança de que um dia aquela empresa vá se recuperar. E qual que é o meu recado aqui? Utilize esse investimento ruim que você fez, esse erro que você cometeu, como um aprendizado, para que não se repita no futuro. Não coloque mais energia nele, não coloque mais capital que você poderia estar investindo em outros investimentos que acabam gerando um bom resultado. E no final das contas, se você tiver um mínimo de capacidade de análise ali, os seus acertos, eles vão trazer um retorno maior do que os seus erros no longo prazo. Por quê? Simplesmente, no longo prazo, é impossível que nós não erremos nada. Todos os investidores, analistas, economistas erram uma hora ou outra. A questão é a gente ter que aprender com esse erro e não insistir nele, e priorizar os outros investimentos, que os acertos deles vão acabar compensando aquelas perdas lá. Então, não insista no erro. Terceira regra: investir não é especular. Tem uma clara diferença aqui entre investimento no mercado financeiro e especulação. O investimento é uma alocação de capital pautada em fundamentos, um estudo aprofundado de uma empresa, com uma perspectiva de no futuro receber dividendos, com uma perspectiva de ter valorização e de participar do crescimento daquela empresa, ou fundo imobiliário também. Isso, o investimento, ele acaba sendo pautado normalmente para o longo prazo, ok?
ganho no longo prazo. Enquanto que especular é você tentar acertar no curto prazo pequenas movimentações ali das ações. E o que acontece? Ficar rico, enriquecer com base em especulação, com base em tentar ganhar dinheiro no curto prazo, tentando prever essas movimentações, é quase impossível. E aí você me fala, mas eu já vi vários exemplos de pessoas que enriqueceram fazendo day trade ou fazendo swing trade. E aí a questão é, tem um viés aí, o viés da sobrevivência. Você dificilmente vai ouvir falar sobre as pessoas que tentaram fazer day trade, tentaram fazer swing trade e quebraram, e faliram, e perderam muito dinheiro com isso dali, e no final das contas não geraram resultados. Você dificilmente vai ver. Por quê? O que da mídia, o que normalmente vai para as capas dos jornais, o que os canais do YouTube normalmente falam, é sobre os casos que tiveram sucesso, sobre aqueles 0,01% que tiveram sucesso com a especulação. Então, sim, de fato, não é impossível ganhar dinheiro com especulação, mas é extremamente improvável. Então, foque nos investimentos que no longo prazo a probabilidade vai estar a seu favor e não contra, como é o caso da especulação. Ninguém pode prever o futuro, é a quarta regra. O que acontece nesse caso aqui? Nem mesmo os economistas com décadas de experiência, nem mesmo os investidores que já estão há muito tempo no mercado, nem mesmo os banqueiros, enfim, ninguém consegue prever o futuro. Então, simplesmente, não tente colocar todo o seu patrimônio num único investimento, numa única ação, tentando ter aquela grande tacada. Por exemplo, vamos exemplificar, não é uma recomendação de investimentos, mas vamos exemplificar, por exemplo, o Bradesco no momento atual. Ele aumentou o provisionamento dele por causa do caso Americanas, mas é um banco grande, com um histórico muito consistente de lucros por trás dele, um histórico muito consistente de pagamento de dividendos. E é um banco que sofreu muito com inadimplência alta dos seus clientes. Mas a tendência é que a taxa Selic comece a ser cortada agora, e com isso a taxa de inadimplência dos inquilinos, ou melhor, dos clientes dele, tende a cair, e com isso a necessidade de provisionamento dele vai diminuir, com isso vai sobrar mais dinheiro para o lucro e vai sobrar mais dinheiro para os dividendos consequentemente. Na visão de algumas pessoas ali, vai ser um investimento óbvio, porque afinal de contas é um banco com bom histórico, com todas as perspectivas de crescimento agora. Aí vai o investidor lá desavisado e quem sabe coloca 80% do patrimônio, ou quiçá 100% do patrimônio só nas ações do Bradesco. Por mais que seja um banco com um histórico muito bom e uma perspectiva muito boa, sempre tem os riscos envolvendo aquele negócio lá. Então, sempre tem a probabilidade daquele investimento dar errado. E como consequência, se aquele risco se materializar e você investiu totalmente nele, você vai se ferrar. Simplesmente isso. Então, não tente prever o futuro, que é uma regra que acaba combinando muito com a regra anterior, que é de especular no curto prazo. Você não consegue prever o futuro, você não consegue prever ali quais as próximas movimentações da bolsa, quais as empresas que mais vão disparar, dificilmente você vai conseguir prever. Então, não concentre seu patrimônio, diversifique. Tempo no mercado é melhor do que acertar o tempo do mercado. É a quinta regra. A gente já ouviu muitas vezes, muitos investidores já ouviram essa frase vindo do original em inglês. Mas o que afinal de contas ela significa? Basicamente, de uma maneira bem simples aqui de entender, é que o que vai te trazer rentabilidade mesmo no futuro é o tempo no mercado. Acaba ligando muito com as regras anteriores, que é:
você não tenta acertar ali os topos e fundos. Muitos investidores, quando estão começando, eles acham que para ter muita rentabilidade e enriquecer na bolsa, eles têm que acertar os topos e os fundos da bolsa. Não necessariamente. Porque quando a gente olha para os exemplos dos maiores investidores da história, tem uma característica específica que conecta todos eles. Todos eles ou têm cabelos brancos, ou então eles estão pelo menos calvos. Então isso aqui mostra para nós o quê? Para chegar no mesmo patamar que eles, para chegar no nível de grandes bilionários ou multimilionários investindo, é necessário tempo. Tempo no mercado e paciência para colher os frutos lá no futuro. Porque afinal de contas, é com o tempo que o efeito exponencial dos investimentos se mostrará presente, ok? Então, tempo no mercado é melhor do que acertar o tempo do mercado, ou seja, investir nos momentos certos, investir quando as ações estão abaixo do seu preço teto e aguardar para colher os frutos no longo prazo vai acabar te gerando um resultado melhor nesse longo prazo do que tentar acertar os topos e fundos do mercado. A regra número 6 é não se alavanque. O que acontece? Outros investidores, um tanto quanto iniciantes do mercado, eles às vezes veem a bolsa disparando e acham que esse é um bom momento para que eles possam se alavancar e crescer seus rendimentos acima do normal, acima do comum. O que eu quero dizer com isso? Eles não sabem, muitas vezes eles não conseguem metrificar os riscos ao qual eles estão se expondo através dessa alavancagem. A alavancagem é basicamente o quê? Pegar endividamento, pegar um empréstimo para poder investir mais e tentar alavancar seus ganhos, tentar catapultar os seus ganhos. A não ser que você seja um investidor profissional que consiga colocar na ponta do lápis cada risco que você está correndo e se proteger deles, ter um planejamento para caso aquele risco se materialize, você tenha um plano B. Eu não recomendo que você se alavanque, porque em 99% dos casos acontece problemas, acontece coisas ruins. Teve várias situações, inclusive, que historicamente, até mesmo, em que momento que inclusive isso costuma acontecer? Em momentos de euforia da bolsa, quando a bolsa não para mais de subir e o pessoal começa a se alavancar, como por exemplo aconteceu lá em 2008. 2008, antes de acontecer a crise, as pessoas estavam se alavancando cada vez mais, achando que a bolsa nunca mais ia parar de subir. Qual que foi a consequência? Quando a crise finalmente chegou, as pessoas que estavam alavancadas, tentando ganhar mais lucros, acabaram ganhando um prejuízo muito maior e às vezes perderam uma reserva, uma economia de décadas da sua vida numa crise porque estavam alavancadas demais, ok? E em casos mais extremos, infelizmente, isso chegou a levar até mesmo à perda da vida de algumas pessoas. Então, é um risco desnecessário que você não precisa dele para enriquecer no longo prazo, ok? Sétima regra: terceirize se você puder, precisar e confiar. O que acontece? Linka com aquela outra regra lá de focar na sua carreira profissional. Caso você esteja querendo focar na sua carreira profissional e não tenha tempo para estudar o mercado, para estudar as empresas especificamente e queira terceirizar, seja através de um fundo de investimento, ou seja, contratando uma auditoria talvez para fazer a alocação do seu patrimônio por você, ok, tranquilo. Foca na geração de renda para direcionar para esses investimentos. Se você puder, precisar e confiar, ok? Mas tem uma observação aqui que é necessário que seja feita. Por quê? Você precisa saber pelo menos o básico do mundo financeiro. Você não vai conseguir enriquecer se você não souber pelo menos o básico. O básico que eu digo é a capacidade de definir se um gasto é necessário ou não. É claro, não estou falando para cortar todos os gastos desnecessários, até porque a gente precisa viver também, né?
e o conhecimento suficiente para evitar fraudes, golpes ou principalmente as pirâmides financeiras, que infelizmente muitas pessoas aqui do Brasil que não têm essa noção financeira acabam caindo. Então essa noção básica aí para não cair nesses golpes aí é necessário que tenha, mas um conhecimento mais avançado, muito mais avançado, não tem tanta necessidade, você pode terceirizar sim e não se sinta culpado caso você queira se focar na sua carreira profissional. Não coloque a preguiça de estudar as empresas, caso você tenha tempo livre, como desculpa para terceirizar. Isso não é desculpa, ok? Tem que saber diferenciar as coisas. A 8ª regra é: invista apenas no que você entende. E aqui tem uma questão que eu gosto muito de trazer, que é uma coisa que o Warren Buffett fala muito, que é o seu círculo de competência. Basicamente, o que eu tô querendo dizer com essa regra aqui? Não saia investindo em uma empresa que você, quem sabe, viu os fundamentos meio por cima, fez uma análisezinha ali de 5 minutinhos, olhando o Investidor 10, o Status Invest, ou quem sabe olhando por cima o site da RI da empresa, e acha que já sabe o suficiente daquela empresa lá para sair investindo, quem sabe colocando 10, 15% do seu patrimônio naquela empresa lá. Calma, o mercado abre todos os dias, o mercado vai te dar oportunidades para investir naquela empresa futuramente, então não se afoba. Pega os dados daquela empresa lá, estuda aos poucos, entenda como que aquela empresa faz dinheiro, quais que são os riscos que estão em torno daquela empresa, em torno do setor em que ela está inserido, e depois que você entendeu isso, aí sim você pega e toma a decisão de investir ou não, ok? Se você pegar e investir em várias empresas sem ter um conhecimento mínimo necessário, isso vai gerar uma coisa chamada hiperdiversificação, ou também conhecida como pulverização do seu patrimônio, o que pode gerar custos muito altos para redirecionar, para consertar a sua carteira para a direção certa no futuro. Então, calma, ok? Faça uma diversificação, mas em empresas que você tenha um mínimo de conhecimento. A 9ª regra é: não dependa de um só investimento. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós podemos pegar essa regra e jogar para outras situações da nossa vida, como por exemplo, renda, fontes de renda. Não dependa apenas de uma única fonte de renda. Quando digo isso, eu estou querendo dizer: você tem apenas o seu salário da sua empresa como única fonte de renda? Você não recebe dividendos de ações? Você não recebe aluguéis de fundos imobiliários? Você não tem alguma outra fonte de renda alternativa? Pois bem, mesmo que você tenha uma reserva de emergência, caso você perdesse aquela fonte de renda principal sua lá, você vai estar numa situação muito complicada, podendo até mesmo consumir a sua reserva de emergência e tendo que se endividar para conseguir sobreviver no final das contas, mesmo utilizando o seu seguro-desemprego, por exemplo. Então assim, diversifique entre diferentes tipos de fonte de renda e não dependa de um só investimento. Vai muito naquela questão de diversificar. Não vou me contradizer com a regra anterior, que é aquela de estudar. Estude as empresas e vá diversificando aos poucos. Enquanto você entendeu apenas de uma ou duas empresas ali, deixe uma parcela relevante do seu patrimônio guardada em caixa e vai alocando aos poucos no que você entende e vai diversificando para aumentar suas fontes de receita, suas fontes de renda. E não dependa de apenas um único investimento, que linka também muito com aquela regra de que nós não dependemos, ou melhor, nós não conseguimos prever o futuro. Então, o ideal é diversificarmos não apenas entre diferentes empresas, mas também entre diferentes classes de ativos, por exemplo, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ativos no exterior é bom, porque como nós não podemos prever o futuro, por mais que nós achemos que
o que pode vir a acontecer no futuro são crises que já aconteceram no passado e não afetaram tanto assim, por exemplo, as ações, nada pode contradizer que no futuro não possa acontecer alguma crise diferente que nos surpreenda e afete sim as ações tanto quanto as outras classes. Então simplesmente diversifique para mitigar ao máximo os riscos, já que não podemos prever o futuro e não podemos depender de um só investimento, ok? Foque na segurança. O que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes os investidores pegam e quando estão começando a investir, eles acham que é a hora deles pegarem e tomarem muito risco na sua carteira, porque eles são muito novos ou porque eles querem ter uma rentabilidade muito alta no futuro e acabam aceitando tomar um risco muito maior na sua carteira do que eles deveriam aceitar, e aquilo lá acaba gerando, na maioria dos casos, prejuízos e acaba chutando eles para fora do mercado. Isso acontece com muita gente e infelizmente o que acontece? Essas pessoas que normalmente saem da bolsa e dizem que a bolsa é cassino. Então assim, ó, meu amigo, no longo prazo você tende a conseguir ter um bom resultado apenas de sobreviver na bolsa. Você tende a ter um bom resultado por causa dos juros compostos. Então você tem que focar em sobreviver, focar em ter segurança e não apenas em rentabilidade, ok? A 11ª regra é diversifique também fora do seu país. O que acontece? Eu já dei uma pincelada sobre essa regra anteriormente aqui nesse vídeo aqui, mas por que é importante? Estando exposto apenas em um único país, nós estamos expostos ao risco do governo dar uma canetada e prejudicar muito nossos investimentos. Como, por exemplo, aqui no Brasil, caso nós temos uma carteira totalmente focada em dividendos, o governo tem uma tendência a querer ir lá e tributar esses dividendos, então vai prejudicar a sua estratégia, não vai inviabilizar ela, mas vai prejudicar a sua estratégia. E outros pontos que com apenas uma canetada do governo pode acabar prejudicando, então é sempre bom nós termos investimentos em outros países. Isso não vale apenas para o brasileiro. Isso vale para você, por exemplo, que está nos Estados Unidos, você pode investir na Europa. Se você está na Europa, você pode investir nos Estados Unidos. A diversificação internacional é importante, não importa o país que você esteja. Você não pode estar exposto apenas a um único governo, que vai muito de encontro com aquelas outras regras que eu falei lá, de que você não pode estar concentrado de maneira alguma em apenas uma única empresa, um único setor, uma única classe de ativos ou um único país, ok? Bom, regrinha número 12, não invente moda sob a ótica fiscal. O que acontece? Muitos investidores, eles acham que a gente está pagando muito imposto, e eu concordo. No nosso país acabamos pagando muito imposto, por exemplo, sobre as vendas das ações com volume financeiro superior a 20 mil reais, nós temos que pagar 15% sobre todo o lucro que nós tivemos. Como eu já citei anteriormente, estão tendo uma tendência a querer tributar os dividendos aqui no Brasil também, vai ser mais imposto que nós iremos pagar. Ou para quem investe lá nos Estados Unidos, por exemplo, é tributado já na fonte 30% de todos os dividendos que nós receberíamos. A gente fica triste, a gente não fica muitas vezes indignado em ter que pagar tanto imposto assim, mas tentar burlar a Receita Federal não pagando impostos devidos abre brecha para um risco muito alto que não vale a pena nós corrermos. É uma preocupação a mais, é um risco muito grande a mais que pode até mesmo ter como consequência a perda da nossa liberdade, e não vale a pena inserir mais esse risco na sua vida. Então assim, ó, você quer pagar menos impostos? Veja maneiras dentro da lei
de se proteger e pagar menos impostos. Mas não tente burlar a Receita Federal com coisas fora da lei para tentar enganar de alguma forma e pagar menos impostos. Isso é um risco muito grande que não vale a pena a gente correr. Regra número 13, viva o presente. Aí é muito uma questão de que a gente tem que ter equilíbrio entre o dinheiro que nós investimos para o nosso futuro e ao mesmo tempo o dinheiro que nós gastamos no presente. Nem 8, nem 80. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não devemos pegar todo o nosso dinheiro disponível e gastar no presente e, em troca disso, sacrificar o nosso futuro em prol desses prazeres momentâneos de agora. Mas também não faz sentido nós pegarmos o nosso dinheiro e investirmos todo apenas para o futuro, abrindo mão de todos os prazeres que nós teremos agora no presente. Por quê? Nessa segunda situação, o mais provável seria que você iria acabar ia acabar desenvolvendo algum nível de depressão, algum nível de desânimo, que ia acabar tendo como consequência a perda da disciplina dos investimentos e o resultado final seria muito negativo para você. Então, tem um equilíbrio. Uma parte, invista no seu presente, gaste no seu presente, porque afinal de contas você tem que se dar um gostinho do porquê que você está investindo, do porquê que você está tentando enriquecer, do porquê que você está tentando acumular um patrimônio maior. Por quê? Você precisa pegar uma parcela disso, gastar no presente para manter a sua cabeça no lugar, manter o seu ânimo no lugar, se dar esse gostinho, se animar, dando esse gostinho sobre o futuro, e uma parcela relevante investir para o seu futuro e crescer. Enfim, e a regra número 14 é: peque pelo excesso de segurança e não pelo excesso de risco. Nesse caso aqui é basicamente o quê? Se você está na dúvida entre fazer um investimento ou não fazer, na dúvida, não faça. Dê mais tempo para si mesmo, para que você estude com mais calma aquele investimento. E depois que você estudou com calma, entendeu os riscos, entendeu o potencial de lucratividade futura daquele investimento, aí sim você volte lá para a estaca zero e tome a decisão se vai investir ou não, ok? Na dúvida, não faça. Então, peque pelo excesso de segurança e não pelo excesso de risco. Não exceda o risco da sua carteira acima do que o necessário, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha ficado bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu, infelizmente, acabei de ver que esse vídeo ficou muito grande, acima de 28 minutos. Não é meu intuito fazer um vídeo tão longo como esse. Eu acho que vídeos futuros com temas mais extensos como esse aqui, eu vou cortar em partes menores, porque dificilmente alguém vai assistir até esse final aqui. Inclusive, comente, fiquei até o final. Se realmente você assistiu até aqui, comenta aqui nos comentários, fiquei até o final, que eu vou saber que você assistiu até esse momento aqui. Poucas pessoas vão ter assistido até aqui, ok? Bom, deixe sugestões aqui nos comentários, deixe, se você quiser, algum elogio, deixe esse comentário aqui que eu acabei de citar. E se quiser dar sugestões, enfim, deixe o que você quiser aqui, deixe algum comentário aqui que eu vou gostar muito e o algoritmo do YouTube também, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!